Gente, hoje muitos jornais, veículos de comunicação via internet, televisões, divulgaram com certo entusiasmo o crescimento da produção industrial brasileira de 0,5% entre novembro e outubro. E eu vou mostrar para vocês que a coisa não é bem assim, o resultado continua sendo muito, mas muito preocupante mesmo. Pobre da indústria brasileira. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, como eu falei na introdução do vídeo, dado do IBGE, a produção das fábricas brasileiras cresceram 0,5% em novembro frente a outubro. E aí eu já vou descaracterizar essa informação, porque comparar um mês em relação ao mês anterior não é uma base confiável para a gente avaliar se a coisa está boa ou está ruim. É a mesma coisa, já dei esse exemplo algumas vezes. Em fevereiro, normalmente, alguns meses em março, mas vamos considerar em fevereiro, tem carnaval. Então, naquele período, evidentemente, o consumo de confetes e serpentinas vai ser muito maior do que no mês anterior, janeiro. É uma coisa chamada sazonalidade, não importa. Mesmo dessazonalizando, que é tirar a força dessas variações regionais, especialmente na indústria, isso acaba não dando o resultado exato, muito por conta da distorção de informações que ainda nós sofremos em decorrência do fica em casa em 2020, da pandemia, e a recuperação em V, como falavam, em 2021. Isso aí colocou esse tipo de informação, pelo menos provisoriamente para escanteio, até a plena recuperação das séries históricas. E por que eu digo para vocês que a indústria brasileira continua com resultados pífios, medíocres, muito ruins? Vamos pegar os dados detalhados, mas comparando, não novembro com outubro, que é distorcido, mas novembro de 2023 frente ao mesmo mês do ano anterior. E aí vocês podem me jogar tomates pela introdução, mas novamente resultado positivo. A variação mensal base igual mês do ano anterior registrou uma alta geral da indústria de 1,3%. Mas então eu estou reclamando do quê? Nesse conceito de indústria tem duas subdivisões importantes. Uma é extrativa, outra em transformação. A indústria extrativa é aquela que normalmente pega minério, ensaca minério e vende para o mercado interno ou muitas vezes exporta, especialmente para a China. O petróleo também, a extração de petróleo também entra na classificação de indústria extrativa. Isso aí registrou um crescimento, uma alta de 14,5%. Mas será que é esse o ramo, o setor da economia, o grupo de empresas da economia que gera emprego, gera renda, gera adição de valor para o país, para ter um crescimento econômico mais consistente? Nada disso. A indústria extrativa é simplesmente a base, gera matéria-prima para que se possa fazer isso, especialmente no âmbito da indústria metalmecânica. E como é que nós estamos nesse âmbito? Aí vamos para a indústria de transformação. O que aconteceu com essa indústria? Mas antes disso, deixa eu mostrar um gráfico para vocês, para mostrar exatamente o que está acontecendo no Brasil. Olha só, a linha amarela, ela mede exatamente o desempenho recente da indústria extrativa. Normalmente elevados percentuais de crescimento, oscilando com grandes taxas de queda, como se fosse uma frustração de safra agrícola. Mas isso acontece porque é um setor que gera muito valor para o Brasil em termos absolutos, mas ao mesmo tempo muito restrito. Então nós tivemos a felicidade de, em novembro, esse ramo da indústria, a indústria extrativa, crescer 4,5% em relação a novembro de 2022. E na linha verde temos a indústria de transformação, que é a maior, a mais representativa, a que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento para qualquer país. E nesse caso, olha só, aquela linha vermelha mostra o que está acima de zero e abaixo de zero é queda, acima de zero é crescimento, e esse segmento vem predominantemente se situando no lado negativo dessa comparação, ou seja, indústria brasileira de transformação vem majoritariamente, maior parte do tempo, caindo, e caindo não só em 2023, nem em 2022, nem por conta da pandemia. Isso vem acontecendo lá desde os anos 80 ou final dos anos 70. Já estamos com meio século de decadência da indústria de transformação aqui no Brasil. E agora, voltando para a conjuntura, deixa eu mostrar para vocês exatamente o âmago da minha preocupação. Como eu falei inicialmente, a indústria geral cresceu 1,3%,
entre novembro de 2023 e novembro de 2022. E nesse contexto, a alta foi puxada pela indústria extrativa mineral, 14,5%, enquanto a indústria de transformação registrou uma queda de 0,9%. Não é individualmente um valor tão fiasquento, tão horrível assim, mas vamos melhorar esse contexto, ou vamos detalhar mais. É aquela coisa, isso é uma média de todas as indústrias. É comparar um elefante com uma formiga. A média vai dar perto de um cachorro, ou talvez um burro, né? Pequenininho, mas pode ser um burro. Mas vamos lá, gente. No campo da indústria de transformação, que caiu 0,9%, vamos separar dois segmentos, aí é a arbitrariedade minha. Um baseado na agroindústria, que tem como âncora toda a produção rural do Brasil, e a outra dos outros setores. Olha só o que aconteceu. Na parte de agroindústria, nós tivemos também resultados notáveis. Fabricação de alimentos cresceu 4,7%, bebidas 5,4%, fumo, olha o fumo 10,5%, produtos têxteis vindos do algodão 9,6%, e aí quando começa a ficar uma coisa mais elaborada, gerando mais valor agregado, esses percentuais de positivos tornam-se negativos. Por exemplo, confecções de artigos de vestuário. Olha só, têxtil cresceu 9,6%, fabricação de artigos do vestuário, que usaria os insumos da indústria têxtil, já caiu 13,5% e vem se reduzindo paulatinamente nos últimos tempos. A queda em 12 meses já chega a 7,9%. Isso já mostra um indício de onde eu quero chegar. Vamos pegar os segmentos industriais, ou os gêneros industriais, corretamente falando, que geram, que deveriam estar gerando mais valor agregado, mais desenvolvimento, mais empregabilidade para o país. Produtos farmacêuticos e farmoquímicos desabou 19%. Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, ou seja, o núcleo da indústria do desenvolvimento de hoje, retração de 22,4% e 11,2% nos últimos 12 meses. Continuando, gente, fabricação de máquinas e equipamentos, queda de 10,2%, veículos, retração de 15% e produtos diversos, que estão segmentos mais inovadores, retração de 16,4%. E pessoal, só para esclarecer de novo, esses que eu falei, que eu destaquei, são exatamente os gêneros industriais que têm o potencial efetivo de gerar, de aumentar a riqueza de um país de maneira relevante. Sim, o Brasil tem uma forte influência da agricultura, do agronegócio, até da agroindústria, mas esse potencial de crescimento que já está dentro do seu limite, ele não vai conseguir, não vai ter a capacidade de responder positivamente para o sustento de uma economia com 203 ou 205 milhões de habitantes. Tem sim sua importância segmentada, muito importante, até vem segurando a balança comercial, vem mantendo a riqueza do interior do Brasil, mas quando nós mencionamos Brasil, temos que lembrar que a predominância da nossa população é em grandes e médios municípios, com menor influência do agronegócio. E nesse âmbito, certamente, de acordo com esses dados, nós estamos vivendo um processo de empobrecimento. A indústria continua sendo importante, ela é fundamental em qualquer país do mundo, pelo menos de dimensões razoáveis, que não tenha condições de se sustentar exclusivamente com a agricultura ou turismo, ou eventualmente algum comércio. Então, a produção das fábricas é sim importante e nós estamos marcando bobeira exatamente na parte mais estratégica do desenvolvimento do Brasil. Então, esse dado geral de crescimento de 0,5% em relação a novembro, outubro é besteira. A alta que eu mencionei também de um pouco mais de 1% de novembro de 2023 frente a novembro de 2022 diz muito pouca coisa, mas os dados específicos mostram algumas preocupações. E eu chamo a atenção novamente, os gêneros industriais que realmente geram valor, geram emprego, geram enriquecimento, desenvolvimento, estão com problemas muito sérios aqui no Brasil. Estamos andando para trás. O hiato de competitividade ou a distância da competitividade do Brasil em relação ao mundo está aumentando. Só que nós estamos atrás dessa corrida. E isso é muito grave. Devemos, sim, revisar
toda uma política industrial, tem insistido muito nessa tecla, mas não no sentido, como está fazendo a indústria automobilística, de aumentar imposto sobre carro importado, especialmente elétrico. Não é a proteção. O Brasil protegeu durante anos a fio vários segmentos industriais e eles nunca se modernizaram, ficaram mais atrasados ainda. Então, se nós queremos uma sociedade trabalhando com sucatas do passado, vamos manter esse protecionismo. Senão, a política industrial brasileira tem que mudar muito. A liberação das fronteiras internacionais para produtos importados, especialmente bens de capital, ela tem que ser acelerada. Na verdade, nós deveríamos estar praticando as alíquotas de importação recomendadas pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, e se é para incentivar algum segmento, algum gênero da indústria, que seja aquelas portadoras de inovação, não automobilística, pelo menos aqui no Brasil, mas sim aqueles que podem proporcionar ao Brasil um desenvolvimento de renda e emprego através de novos produtos de alcance global. É isso que a maior parte dos países com sucesso industrial faz e é o que o Brasil deveria fazer. O bom exemplo nesse sentido é a Coreia do Sul. Gente, eu já falei várias vezes sobre essa questão da política industrial brasileira, associando aos resultados pífios do nosso desempenho. Estou falando mais uma vez porque é um problema não resolvido e, pelo jeito, muito longe de ser resolvido. Então, se vocês gostaram desse assunto, não é gostar, mas se vocês concordam com esse assunto, deixem o seu like, o compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos e, especialmente para aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Deixo aqui, então, meu forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.